Ele não quer usar o microfone. Esse aqui também vai. Não, dando aqui perto aqui, eu vou ficar andando aqui. Tá, eu não entendi. O senhor quer se assistir depois? Mas tem que escutar, tá? Não, mas é porque eu gravo o meu aqui. Ah, entendi. Não, fica à Só, vontade. só o meu. À vontade, tá? Só o meu. Mas o que eu preciso é que o senhor esteja com o microfone. Bom, Mas na verdade eu ouvi, eu falo alto. não, mas não é ouvir aqui, é a mídia, tá? Ah, tá. Porque já anulou, já teve jurando lá, porque não consegue ouvir mídia quando chegar lá. Se houver Isso é verdade. Certo? Então ficamos assim. São 16 horas, 11 minutos, tá? A partir de agora está com o seu nome de 1h30 para o senhor fazer Isso aí os tá, debates doutora, tá orais. melhor? E aí eu vou lhe conceder esse Esse aqui microfone tá bom. aqui. Eu não sei se o senhor Esse aí consegue tá bom. caminhar com esse aí, tá? É, foi eu. Dá sim. Consegue? Ah, tá aqui. Pois pronto. Tá aqui. Então, 16 horas, 11 minutos, são todinhos. Quando o senhor estiver no ponto aí, me avise para eu começar a contar seu prazo, tá bom? Pode começar. Tá ligado já o microfone? Oi. Tá. Conseguiu, Todimas, aí? Conseguiu? Veja. Tá dizendo que tá. Não, tem que falar mais perto, Todimas, porque até eu tenho que falar perto aqui para poder Não, mas gravar, entendeu? de longe até que dá. É, Pronto, assim fica ótimo. tá ouvindo? Assim Tá. fica ótimo, tá bom? São 16 horas, 11 minutos, eu tenho 1h30, tá? Se quiser usar o prazo, tá bom? Excelentíssimos, senhora juiz de direito e hoje presidente desse Egrégio Tribunal de Justiça, doutora Patrícia Luz, é mais um prazer. A audiência nós já fizemos muito, mas é o segundo júri que nós estamos aqui e é uma grande qualidade da senhora dar todo o direito de defesa. A senhora sempre fala durante plenitude, e é isso eu também defendo muito, que a defesa do Tribunal do Júri não se fala de ampla defesa, e sim plenitude de defesa. E a senhora, os dois júris que eu participei, conduziu dessa natureza. Obrigada. E é um prazer. Obrigada, é um prazer. Doutor promotor de justiça, doutor Antenor Filgueiras, eu também só conhecia em audiência, mas pelas audiências que eu fiz com o doutor Filgueira, Antenor Filgueira, muito justo nas suas colocações. Aqui também eu quero agradecer a presença, não sei se está aqui, doutora Ana, que doutora Ana, a gente vem lutando desde Bom Jesus, porque tem processos que tem vários réus, e sempre eu estou com a doutora Ana, e aqui em Uruçuí, ela mudou para cá e a gente continua junto, porque ela era defensora, inclusive, doutora Ana, eu disse, quem tem uma defensora igual a doutora Ana, não precisa de advogado particular, eu digo sempre, a verdade é essa. E é um prazer a senhora estar aqui, assistindo esse júri, o serventuário da justiça, assim, na pessoa aqui do livro, sempre quando eu preciso de uma coisa, eu ligo por livro, sempre me atende. Se não fosse vocês aqui, esse júri não estaria acontecendo agora. Colegas advogados, ali já tem um, que mais tiver outros aqui presente, estudando direitos, vão ser nossos colegas num futuro próximo, policiais penais, que eu sempre, a gente se encontrava mais em audiência e tudo, mas hoje é só no júri, porque as audiências todas são online. Eu não sei por que tem advogado que na época criticava essas audiências online. Isso só veio para melhorar para os advogados, promotor e juiz, para não se ficar se deslocando, sujeito a um acidente e tudo. E você está vendo tudo, eu não vejo diferença numa audiência online, somente num júri, que isso aí eu não faço. E acho que nunca vai acontecer. Mas a audiência não tem problema. Familiares aqui da vítima, familiares do acusado, senhores jurados. Eu sempre costumo dizer que devia mudar na Constituição duas coisas em relação ao Tribunal do Júri. Um é sobre o nome, sentença de pronúncia. Porque eu digo que a lei não é a sentença. Outro é jurados.
que dá um entendimento que essas pessoas estão jurando, vão cumprir a sua função com imparcialidade ou parcialidade. Portanto, eu digo que Vossa Excelência hoje, os senhores, a senhora Rubé Vânia Aparecida Macedo Rocha, Hudson Leite de Oliveira, meu parente, Vanessa Oliveira também meu parente, Silva, Salmeron Freitas de Almeida, Vileni Carvalho da Silva, Luceni Rodrigues de Souza e Rojas Teixeira Costas. Eu digo que Vossa Excelência hoje não são jurados. Vossa Excelência hoje são os juízes dessa causa. Esse negócio de jurado não acho adequado para a função de Vossa Excelência. Porque vocês aqui são os juízes dessa causa. Vocês aqui é quem vão decidir o que esse rapaz merece. Merece uma pena. No caso, eu não vou nem dizer que não merece, que merece. Nem pedir licença a ele para dizer isso. Vossa Excelência, também aqui, eu estou vendo aqui que parece que tem policial militar ali, civil ali. Eu tenho no Piauí e em outros estados que eu faço júri, eu só ouvi 2 processos, inquéritos perfeitos. E um foi daqui. Porque eu fui advogado no início da causa. Inclusive o rapaz foi julgado. Um foi do prefeito que matou a esposa e jogou a culpa na empregada. E o outro, não sei se o presidente era doutor Célio, que foi o rapaz que contratou outra pessoa para matar o padrasto. Dos inquéritos mais perfeitos que eu já vi na minha vida foi esses 2. Porque eu sempre digo, inquérito vai ter falha, mas esses 2, e foi daqui de Uruçuí, não sei se era doutor Célio, eu acho que era doutor Célio, que era o presidente desse inquérito. E eu quero agradecer a Polícia Civil aqui de Uruçuí, porque geralmente faz uns bons inquéritos. Vossa Excelência, eu vi o promotor de justiça para estudante de direito, eu vi um professor aqui na frente, mas para o caso não tem relevância nenhuma. Por quê? Por que eu digo isso? Porque o promotor de justiça antecipou teses, rebatendo teses, que se eu for alegar essas teses como excludente de ilicitude, eu estou sendo desonesto com o próprio acusado, com a sociedade, com o promotor, com a juíza e com a sociedade e os jurados. Portanto, esse advogado aqui jamais vem com tese de excludente de ilicitude, porque era um desrespeito eu pedir a absolvição do Edgar. É de respeito. Agora, por outro lado, Vossa Excelência, o que está escrito na denúncia não pode ser a verdade absoluta. Não pode. Porque se fosse a verdade absoluta, Vossa Excelência não estaria hoje aqui para decidir. Vossa Excelência, o crime do artigo 121, matar alguém, ele tem pena de 6 a 20 anos. Isso é a regra, Vossa Excelência. Mas, infelizmente, o Ministério Público, parece que é combinado lá, umas aulinhas que tem lá. Porque todo o artigo caput é a regra
Mas para o Ministério Público, no artigo 121, o matar alguém é a exceção. Reverteu a coisa. Sempre bota qualificadora. Por que, Vossa Excelência? Porque as qualificadoras a pena vai de 12 a 30 anos. Só por isso. E Vossa Excelência, eu geralmente começo minhas teses de baixo para cima. Neste caso aqui, a minha tese vai ser invertida. Vossa Excelência, a primeira tese que eu faço é sobre as qualificadoras, porque cada qualificadora aumenta a pena. Mas eu estou aqui falando sobre as qualificadoras, não é para beneficiar o acusado. É porque pelo menos duas delas é impossível. Por que, Vossa Excelência? Que é impossível? E eu agradeço, que eu também nunca tinha visto esse vídeo. Eu vou agradecer o promotor de justiça ter colocado o vídeo. Vossa Excelência, eu acho que todo mundo viu aqui eu fazer a pergunta se ela sabia do problema e das ameaças que ele estava fazendo à sua esposa. A testemunha ocular foi quem viu tudo. E ela disse que sim. Aí eu fiz outra pergunta. E o vídeo está dizendo isso. A senhora viu Edgardo quando ainda a senhora estava na moto? Sim. A vítima viu o Edgardo quando estava ainda em cima da moto? Sim. Vossa Excelência, aí eu quero chegar na qualificadora sem dar direito de defesa minha. O próprio Ministério Público aqui, o promotor disse simulação de surpresa. Não foi de surpresa e nem teve simulação, porque ela sabia. Sem dar direito de defesa vítima, é inesperada, de emboscada, e não foi o caso, porque ela viu, sabia, já tinha ameaçado ele. Portanto, essa qualificadora não é porque o Ministério Público quer botar, não é porque depois ele parou e conversou com ela. Ela podia muito bem, a pilota da moto, que disse que já sabia, ter continuado. Olha, está ali, vamos continuar. Portanto, não pode se falar em recurso que dificultou a defesa da vida. Neste caso, eu estou falando juridicamente, Vossa Excelência. Eu não estou falando emocionalmente, não, é juridicamente. Porque ela tinha meios de ter saído. Não estou aqui botando a cabeça, passando a cabeça nele. Ele praticou um crime. E um crime horrível. Mas eu já estou dizendo, essa qualificadora não existe por conta disso. Viu o agressor, que estava lhe ameaçando, estava numa moto pilotando, ele não tinha nem condição de chegar perto dela, se ela não tivesse parado. Portanto, se fosse uma pessoa que não tivesse nem esperar da agressão dele, aí sim. O cara chega para conversar comigo, um amigo meu. Ei, rapaz, eu quero conversar contigo. Chega e me esfaqueia ou atira. Aí não. Porque eu não estou esperando desse amigo meu. Agora um inimigo chega lá de longe. Eu vou passando aqui num carro. Ei, rapaz, para aí. Se eu continuar, eu vou parar, esperar. Essa qualificadora, sem dar direito à defesa da vítima, ela tem que ser de forma inesperada.
dissimulada, que não foi o caso. Ela tinha como saber que ele estava agressivo com ela, tinha ameaçado ela. Portanto, a qualificadora, essa qualificadora, não existe. Vossa Excelência, como o tempo é muito tempo, depois eu vou ler jurisprudência. Depois eu vou ler jurisprudência. E é o contrário do que o Ministério Público. A jurisprudência diz isso. Não, diz o contrário. Diz o contrário. Pois, Vossa Excelência, eu estou descendo, né? E vou deixar por último o feminicídio. Outra qualificadora, que justamente foi dessa que ele falou, que a jurisprudência disse, mas ele não mostrou nenhuma. Enfrentei um júri agora. De fato, eu já tinha visto passar essa meio cruel. Mas de arma de fogo, eu nunca nem tinha visto. Mas tinha uma lá em Curimatá que eu vi agora. Eu foi sorrindo. A qualificadora do meio cruel é quando o agressor, ele impõe à vítima um sofrimento desnecessário, além do intuito de ceifar a vida. Não é o número de facadas que vai determinar se o meio é cruel ou não. É se a vítima teve um sofrimento acima do que determina o tipo penal, matar alguém. Vossa Excelência, isso aconteceu nesse caso concreto? Não. Ah, doutor, mas foi não sei quantas facas. Muitas vezes o número de facadas talvez faça até diminuir o sofrimento. Porque ela morreu instantâneo. Foi na hora. Não teve sofrimento a mais. Todo mundo que morre tem um sofrimento, mas desnecessário. Porque o artigo do meio cruel, ele diz o seguinte: números de facada não tem nem no tipo penal. Não tem. Asfixia, envenenamento, fogo ou outro meio cruel. Esse outro meio cruel tem que ser equiparado a esses três que eu falei. Mas agora virou moda o meio cruel. Qualquer lesão tem sofrimento. Agora o sofrimento tem que ser acima do que diz o tipo penal. Quem é que é morto por qualquer acidente, que não tem sofrimento? Claro que tem. Agora esse sofrimento tem que ser maior. A pessoa chega aqui, dá 10 facadas numa pessoa, rapidinho. O sofrimento dele é maior do que um que é envenenado, que vai morrendo aos poucos? Claro que não. Portanto, o número de facadas por si só não pode determinar o meio cruel. Quem te disse isso, doutor Dimas? A jurisprudência. E o promotor sabe disso. Sabe disso. Portanto, Vossa Excelência, essa qualificadora do meio cruel não existe para o caso concreto. Eu até concordo que uma qualificadora, você dá várias facadas, até facada em local não mortal, aí a pessoa leva a pessoa para o hospital, lá pega infecção, sofre 3 meses e morre. Aí foi meio cruel, porque o sofrimento dela foi mais do que a morte em si. Porque ela morreu, mas antes passou por esse sofrimento. Mas não foi o caso, foi tão rápido que ela já ficou morta ali. Portanto,
Não existe a qualificadora no meio cruel, porque a jurisprudência é pacífica. O número de facada não caracteriza o meio cruel. Vossa Excelência, eu vou chegar para vocês que não vou, já falei, mas estou falando de novo, não vou pedir absolvição desse rapaz, porque ele merece ser penalizado. Mas Vossa Excelência, do mesma maneira que o familiar da vítima está pedindo justiça, o acusado também pede justiça para ter um julgamento justo. Ele pede justiça para ter um julgamento justo. Qualquer acusado tem que ter um julgamento justo. O julgamento injusto não é julgamento, não é fazer justiça, é fazer vingança. Qualquer julgamento injusto é vingança. Não vingança privada, porque a vingança do Estado, que se tiver um julgamento injusto. Porque vocês, queiram ou que não queiram, hoje estão representando o Estado como juiz. Vossa Excelência, algumas partes aí, eu tenho um deputado que eu tenho acesso e eu vou inserir isso. Ora, se você, no debate oral, não pode falar da sentença de pronúncia, que eu chamo de decisão de pronúncia, porque a sentença de pronúncia, o que é que ela é? Não estou falando do mérito dessa sentença, estou falando da sentença de pronúncia genérica. Se diz que não pode se debater oral, eu entendo que o jurado não podia ter acesso. Porque a sentença de pronúncia, o que é pronunciar? Dizer, só está dizendo, tu vai para o tribunal do júri, tu vai enfrentar o júri popular, não é outra coisa, mas os jurados que não entendem, dizem, olha, mas já foi dito, a juíza já foi, ou o juiz já foi dito isso. Portanto, que eu critico isso. Sentença de pronúncia não devia ser entregue aos jurados. E a denúncia só. Porque a denúncia é a acusação do Ministério Público. Se fosse a verdade, não precisava Vossa Excelência estar aqui hoje. Chegava a receber a denúncia já com a condenação. Mas aquilo não quer dizer que é a verdade. Não quer dizer que é a verdade. Portanto, Vossa Excelência, o Tribunal do Júri, os crimes dolosos contra a vida, que só são 4, homicídio, infanticídio, induzimento de suicídio e aborto, e suas tentativas. Só esses 4, que Vossa Excelência que decide. Mas o que o Ministério Público diz é a verdade absoluta? Claro que não. Senão, Vossa Excelência não estaria hoje aqui. Hoje nós começamos pela manhã e estamos aqui até essa hora. Portanto, eu entendo que o Ministério Público, em relação às qualificadoras, está exagerando. Vossa Excelência, agora eu vou falar de uma qualificadora que essa qualificadora está ainda em debates, é o feminicídio. Sobre o feminicídio, nós estamos ainda de debate se essa qualificadora é objetiva ou subjetiva. Eu digo, eu sou um dos que advogo que ela é subjetiva. Por quê? Os artigos de uma lei, ela tem o artigo em si e tem a forma explicativa. O Ministério Público se agarra na forma explicativa do artigo. Porque o crime de homicídio, feminicídio, ele diz que é pelo menosprezo da mulher.
Aqui eu achei uma coisa interessante. Olha, é feminicídio porque ela era mulher. Aí eu fiquei pasmo. Não! O feminicídio pode ser não sempre com a mulher. Eu estou em um bar, uma mulher chega me agride, eu não tenho nada contra a mulher, nada disso. Ela me agride e eu mato ela. É feminicídio? Ela é mulher, mas não é feminicídio. Ele falou, porque era mulher. Não. Para o crime de feminicídio, ele tem que ter o menosprezo e o crime foi cometido por ela ser mulher. Aí eles agarram que lá na forma explicativa, diz a violência doméstica, ele dá uma dúvida se é feminicídio. Deixa em aberto. E aproveita nisso, aí é onde uma corrente diz que é objetiva porque tem a violência doméstica. Não. Para ser feminicídio, mesmo sendo na violência doméstica, ele está com desprezo por aquela mulher. E matou por ela ser mulher. Portanto, eu sou da corrente que feminicídio é subjetivo. E neste caso ele não matou ela por ela ser mulher. Ele não matou ela por desprezo à mulher. Tem a convivência doméstica, isso tem. Mas lá não traz isso objetivo. Mesmo com a convivência doméstica, ele tem que ter o menosprezo pela ex-mulher. E não foi o caso. Vossa Excelência, nesses autos desse processo, tinha um assistente de acusação. E por infelicidade, ela falou uma besteira nas redes sociais. Porque hoje em dia tá normal o lacramento. Para lacrar o Dia dos Namorados, ela disse, Dia do Namorado, hoje, querendo ganhar cliente, incentivando de qualquer maneira. Hoje o Dia do Namorado é um dia para o feminicídio, mais ou menos assim, qualquer coisa me procura. Deu um problema, ela era assistente de acusação neste processo. E deu um problema, e a fala dela foi nojenta. Mas a explicação dela, eu vou concordar com ela. A explicação dela, da fala dela, ela disse, olha, eu não falei feminicídio. Não falei. Aí, ela chega e disse, eu falei em crime passional. Ela falou, isso já era se explicando. A doutora Nela, a promotora, muito inteligente, porque sabia que eu ia explorar isso aqui. E como eu estou explorando aqui? Pediu para retirar ela e a juíza mandou intimar ela não falou nada. E a doutora Patrícia, depois de muito tempo, tentando intimar o AB e tudo. Sem visões, ele falou. Sem visões. Ela foi retirada do processo. Mas essa segunda fala dela, quando quis consertar a besteira dela, eu concordo com ela. Crime passional é diferente de crime de feminicídio. E muito. O crime passional, a tendência dele é ir para o crime privilegiado. Pela violência à emoção. Pode ser pela paixão, pelo sentimento de posse contra ela, pode. Mas a pessoa pode estar movida por violenta emoção. Aconteceu com várias pessoas. O marido com a mulher, o namorado, ou vice-versa. E aí eu concordei com ela nesse sentido. Crime passional é diferente de feminicídio.
O crime passional é aquele que você pratica até mesmo por uma violenta emoção. E me botaram esse vídeo, que eu não tinha visto também, eu disse, olha aí a fala do rapaz. Ele chega lá na moto, para, conversa primeiro, não sabe o que foi conversado, só aí é que ele passa para a agressão. Portanto, não foi de opino como eles querem dizer. Não conversaram primeiro. E ninguém sabe o que foi que ela disse para ele. Ninguém sabe. Só aí que começa as agressões. Você viu lá, olha, até o promotor estão parados, conversando. Portanto, é diferente. Feminicídio por crime passional. O crime passional, ele tende para você ser condenado por homicídio privilegiado. E é que eu vou defender aqui, neste caso aqui. Vossa Excelência, o Edgar merece sair aqui sem uma condenação? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Ele tem que pagar por o que fez. Agora, eu digo, como aquela assistente que hoje, se não fosse a fala dela, estaria lhe acusando. E ela disse que é diferente, crime passional. Eu queria saber se ela continuasse nesse processo, que era que ela estava acusando ele. Se era crime passional ou feminicídio. Porque ela deu a entrevista depois, dizendo, não, defendi o crime passional. Defendia crime passional. E o crime passional, eles têm ir nessa linha. Eu vou falar aqui para vocês que eu não vou dar aula de direito, como o promotor deu aí para vocês, falando excludente, falando de materialidade, nada que eu vou dizer que é mentira. Ele vai perder muito tempo dele. A verdade foi essa, porque eu vou dizer que essa moça não morreu, materialidade, porque ele falou demais, materialidade é assim, intercrimes, aqui está a corretação, aqui está não sei o que nesse quadro, não sei o que, aqui consumação. Eu vou falar que não foi consumado? Quer dizer, ele deu uma aula de direito aqui, para estudantes, não para os fatos. O crime foi consumado, teve a materialidade, teve várias perfurações, e eu não vou discutir isso. Portanto, ele perdeu o tempo dele aqui. Vê que ele perdeu o tempo. Falando o que é materialidade, o que é autoria, o que é qual autoria. Só tinha uma pessoa, e era ele. E eu já estou dizendo que era ele, assumiu aqui. Portanto, feminicídio. Aquele homem que mata uma mulher porque ela está de saia curta. Para ele, a mulher que usa saia curta tem que apanhar, tem que morrer. Já os crimes passional pode ser definido como sendo aqueles cometidos por paixão, ou seja, por uma motivação emocional. Foi o caso. Foi o caso. O artigo 121, inciso 2, parágrafo 16º, inciso 6º, a qualificadora de feminicídio para o crime de homicídio. Matar uma mulher por razão da condição de sexo feminino. Foi o caso, Vossa Excelência? Eu só quero que analise, eu quero analisar fatos. Foi este caso, e não precisa Vossa Excelência entender direito. Foi esse caso? Ele matou ela porque ela era mulher? Não. Em razão, o que é matar uma mulher em razão da condição de sexo feminino? Matar por razão da condição de sexo é matar uma mulher porque ela é mulher. Assim comete esse crime que tem alguma aversão às mulheres. Algum comportamento seu. Seria assim o exemplo, aquele homem que mata uma mulher por ela ser mulher. Já os crimes passionais podem ser definidos como sendo aqueles cometidos por paixão,
ou seja, por uma motivação emocional. Nesse tipo de crime, a pessoa visualiza a outra como sua propriedade, exigindo seu amor, seja exclusivo ou em uma medida acima do normal, podendo ser aplicado o privilégio da redução da pena. Vossa Excelência, não tem muito o que se julgar aqui. Não tem muito saber de direito. Não tem muito. As qualificadoras é para aumentar a pena dele. É isso que o Ministério Público quer. Vossa Excelência, eu já falei das qualificadoras. E aí eu vou voltar para minhas teses iniciais. Que isso é uma tese também que eu estou pedindo um homicídio simples. Mas eu vou voltar para minhas teses iniciais que eu já até comecei. Vossa Excelência, a vítima morreu. Morreu, não resta dúvida. Quem matou essa vítima? Foi esse rapaz que está ali. Vocês vão absolver ele sair sem pagar pena nenhuma? Eu achei graça do promotor dizer que podia ser o excludente, legítima defesa. Onde teve legítima defesa aí? Aí vocês iam me chamar de burro. Qual é excludente que tem nesse processo? Mas ele falou que estava defendendo aquilo porque poderia a defesa vir. Ele não me conhece ainda. Eu estou pedindo que ele seja condenado por homicídio, mas privilegiado, com privilégio, por violenta emoção. Porque ali, quando ele chegou lá, ele conversou com ela. Essa imagem que está aí, a primeira imagem, ele conversando com ela, ninguém sabe o que conversaram. Ninguém sabe o que ela disse para ele. Ninguém sabe a reação dele. Como ele ficou emocionalmente. Isso é subjetivo. Portanto, Vossa Excelência, a defesa não está aqui para passar a mão na cabeça. A defesa quer um julgamento justo. E esse julgamento justo é não absolver ele, mas reconhecer o homicídio privilegiado. E não o feminicídio, porque não foi por conta dela ser mulher. Reconhecer o homicídio privilegiado, sim, porque ele agiu por violenta emoção. Quem foi que aqui não já ficou com raiva? Principalmente numa separação conturbada. Quem foi que não já passou? Quem não passou, bota a mão para o céu. Quem não passou por uma separação conturbada, até mesmo do namorado, da namorada e tudo. E naquele momento, você pode fazer besteira, como ele fez e tem que pagar por isso. Portanto, se fizer a pergunta se ela agiu emocionalmente, e essa emoção tem que ser logo após a provocação da vítima. E aí, doutor Dimas, se eu não tenho essa comprovação da provocação da vítima, eu não, mas o Ministério Público também não tem o contrário. E no direito penal prevalece o quê? Indúbio pro réu. Neste caso, indúbio pro réu. Porque eu não tenho o que ela disse para ele. Vou esquecer que ele esteja mentindo. Mas pela parada lá teve uma conversa. Se eu não tenho aqui, esse doutor Dimas não tem, se ela provocou ele, o Ministério Público também não tem o contrário. E se não tem, prevalece indúbio pro réu. Por isso que eu digo, logo após a provocação da vítima, porque eu não sei, ele disse que foi provocado, e pelas imagens, graças a Deus ele botou as imagens, porque eu não tinha visto ainda, porque eu não queria ver. E aí, chega, passa mais ou menos uns 2 minutos para depois começar a luta corporal e depois ele desferir as facadas nela. Portanto, Vossa Excelência, eu não estou pedindo clemência para ele, eu estou pedindo que ele tenha um julgamento justo. E o julgamento justo é reconhecer o privilégio, neste caso. Reconhecer o privilégio. O homicídio privilegiado.
que ele naquele momento estava com violenta emoção. E muito. Ali você já viu falar, eu fiquei cego de raiva. É essa violenta emoção que o direito dá. A violenta emoção, cego de raiva no popular, é isso aí que o direito dá no artigo 121, parágrafo 1º. É. E Vossa Excelência o condene, mas reconhece que naquele momento ele agiu, estava movido por violenta emoção. É isso que a defesa quer em relação à primeira minha tese. Vossa Excelência, eu gosto de ir nos fatos, mas trazer coisa que foi dito lá na esfera policial e não foi confirmado em juiz, porque ninguém pode condenar ninguém baseado em inquérito policial. No inquérito policial, um policial não confirmado pelos outros disse que estava liberto, ele estava com o diabo nos couros. Lá na esfera judicial, ninguém confirmou isso. Portanto, isso não deve levar em consideração, porque é proibido no Código de Processo Penal. E vocês hoje são juízes. E o juiz não pode condenar baseado em inquérito policial. O Código de Processo Penal diz isso. Inclusive, doutor, vi que o processo é tão fácil de ser julgado, eu nem trouxe livros para estar mostrando aqui, porque o processo é fácil de julgar. Vocês vão julgar fatos. Não vão julgar direito aqui. É fatos. Como eu gosto de copiar, inclusive o doutor Antenor, copiei pouca coisa. Se fosse outro promotor, eram umas 5 folhas eu copiando. Ele foi pouca coisa, porque ele estava mais dando uma aula de direito do que defendendo o fato, acusando o fato. A verdade foi essa. Quem entende direito viu isso. Porque no tribunal do júri ninguém vai dar aula de direito para jurado. Você vai mostrar fatos que aconteceu. E eu vi uma aula de direito, lembrei lá quando eu era estudante de direito no primeiro período. Chegou até a dizer, ela estava na condição de sexo feminino. Aí, não há dúvida que ela era uma mulher. Portanto, eu quero uma qualificadora. É assim que o Ministério Público age para conseguir uma condenação maior. É só dizer, era mulher. Mas não existe isso. No direito não existe. Aí vamos para o jurado. Vamos para o jurado. A morte foi porque ela era mulher? O jurado tem que pensar isso aí. Não tem que saber juridicamente o que é isso, o que é aquilo. A morte foi por conta dela ser mulher? Vossa Excelência é que vão dizer. Eu entendo que não. E se é? E é porque ela é mulher? Não. Porque nem todo crime contra a mulher é feminicídio. Nem todo crime. Se fosse uma mulher matando outra, também seria feminicídio. Né? E não é. E pode acontecer. Tem mulher que não gosta de mulher. E pode matar a outra por não gostar do sexo, porque ela sempre é mulher. Ou por menosprezo à mulher. Aí sim, é feminicídio, mesmo sendo praticado por uma mulher. Aí eu pergunto, não precisa dizer nada não, porque eu estou perguntando aqui, não baixa, não levanta a cabeça não. Foi por conta dela ser mulher? Claro que não. Ele falou que a jurisprudência dizia que era meio cruel o número de facadas. Eu vou dizer
A jurisprudência diz o contrário. Não sei onde foi que ela achou essa jurisprudência, porque a jurisprudência diz o contrário. Eu vou mostrar para Vossa Excelência que a jurisprudência diz justamente o contrário. Ele falou que o número de facadas, não foi? Vocês ouviram, não foi? E não é isso que a... Não é isso que a jurisprudência diz. Qualificadora do meio cruel. A mera reiteração de golpe, por si só, não é capaz de configurar o meio cruel do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3, que é esse que ele está pedindo. Devendo haver prova nos autos acerca da intenção do agente em deliberadamente causar um sofrimento maior à vítima. Foi o caso? Não, eu vou te matar, mas tu tem que sofrer mais. Aí é o meio cruel. O meio cruel previsto é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer, quando levo a efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário. Desta maneira, multiplicidade de atos executórios em causa reiteração de facadas, por si só, não configura a qualificadora do meio cruel. Aí eu tenho várias jurisprudências aqui, inclusive do ministro Félix Fischer. Portanto, Vossa Excelência, não existe. É o contrário, a jurisprudência diz o contrário. Não é o que o Ministério Público diz hoje, não. Vossa Excelência, como eu já disse, e vou repetir, eu não estou buscando excludente de ilícito. Tem hora que eu fico sorrindo mesmo. Aí foi falar da legítima defesa, que eu não vou buscar aqui não, mas só título de informação. Ora, se o cara pegar um pedaço de pau, você pega outro. Aí ele não lembra o meio necessário. Se eu só tenho o meio necessário, eu tenho uma faca, é a faca que eu uso. Mas não é o caso aqui, é só para mim. Porque ele falou muito aí, gastou o tempo dele falando coisa que não tem nada a ver. Mas é assim, meio necessário. Se o meio necessário eu tenho um 38, é um 38 meio. Que vale. E é legítima defesa. Eu levantei, doutor, na semana passada, uma legítima defesa putativa. Os dois eram inimigos. E o cara foi meter a mão aqui e ele atirou nele. E era legítima defesa putativa. Ora, o cara foi meter a mão no bolso e passou, justamente ele tinha uma faca. Quer dizer, se for nesse raciocínio do promotor, mas aqui não é o caso aqui, ó, não estou dizendo aqui. Eu só estou rebatendo esse tipo de coisa. Porque se for esse caso, eu vou te matar com esse pau, tu procura o pau, mas se não tiver, tu deixa de te matar. Ou também, que eu digo muito, que os promotores querem que o cara seja Lázaro. Deixa o cara te atingir, tu morre, depois tu ressuscita e é vida. Só pode ser assim. Mas não é o caso que eu estou debatendo aqui, não. Só estou vendo que é um absurdo que falou aqui, o que foi falado aqui. Ora, foi discutir até DNA para saber se na faca tinha. Meu amigo, o rapaz já afirmou. Esse negócio de DNA é quando não tem autor. O rapaz falou que é ele. Para que ele está falando isso? DNA digital. O rapaz falou que foi ele. Tem prova nos autos que foi ele. Para que está falando? Perdendo o tempo dele. Só perdendo tempo. Doutora Patrícia, quantos minutos eu tenho? 40 minutos. Eu dá tempo? 40 minutos, isso. Restantes. Então, para você ver, o processo é tão fácil
Porque se eu fosse dar aula de direito, eu passava 3 anos, 3 dias, 4 dias aqui. Mas eu não vou dar aula de direito, eu vou falar de um processo em si. É só isso, do processo que aconteceu. Será que essa defesa, Vossa Excelência, seria capaz, como o Ministério Público ainda mencionou, de pedir absolvição neste caso? Será que a defesa ia fazer isso? Eu seria um irresponsável. Seria um irresponsável. A defesa não vai fazer isso. A defesa vai falar de excludente, isso tudo. Eu só falo, só a nível de conhecimento. Porque, modesta parte, direito penal, e principalmente nos casos dolosos contra a vida, modesta parte, eu sei um pouquinho. Não sei muito me expressar, né? Eu tenho minha dicção. Tem nomes que eu falo aqui, escrevo bacana, mas falo errado. Vocês já devem ter percebido. Mas eu estudo muito direito. Tudo que acontece lá em cima, eu estou de olho. Tudo que acontece. E aí, jamais eu ia fazer isso. Ele falou, estado de necessidade, não sei. É aula de direito. Aula de direito para você se empolgar e fazer direito, que ele está fazendo. Mas aqui não, eu vou discutir fatos. Fatos. Edgar, naquele dia, foi lá esperar a mulher, não sei se para matar ou para conversar, que lá, pelo vídeo, era para conversar, depois escaneou para violência. A verdade é essa. Foi ou não foi? Foi. O Edgar deu várias facadas contra a sua esposa. Foi. Isso é fato. Agora vamos chegar de divergência. Ele matou ela por ela ser mulher? Não. Não foi, Vossa Excelência. Ele matou ela por menosprezo? Não. Ele matou ela, que não resta dúvida que matou, por violenta emoção. Precisa da provocação, sim. A provocação só precisa de um xingamento. E lá eu não posso dizer que é verdade, mas o Ministério Público não pode dizer que é mentira. Pode? Não. E na dúvida, vocês vão acreditar no acusado. Em duplo pro réu. Quando você mata uma pessoa, crime doloso contra a vida, aí tem aquele negócio de sentença de pronúncia, que vocês estão com ela bem. Para mim é decisão de pronúncia. Tem um princípio lá, que eu também critico, indúbio para a sociedade. O que é que quer dizer isso? Olha, tu vai para júri, porque na dúvida eu mando a sociedade te julgar. Esse princípio tem. Eu não sei se tem nessa pronúncia, que eu não leio a pronúncia, eu só vejo o que é que está sendo acusado. Eu não leio a pronúncia justamente para não me empolgar e falar aqui. Eu não leio a pronúncia, não sei o que é que tem aí. Mas com certeza tem alguma coisa dizendo isso. Na dúvida, indúbio para a sociedade. Porque na dúvida a sociedade é quem tem que julgar. E qual é a sociedade hoje? Quem representa a sociedade? Vossa Excelência. Agora hoje, que vocês estão julgando o mérito, não julguem de admissibilidade, indúbio pro réu. Eu não estou dizendo que indúbio ele matou. Mas indúbio, ninguém sabe se teve a provocação ou não. Mas, pelo tempo que passou, conversando, teve provocação sim. E ele utilizou a violenta emoção. Ele não sabe nem o que ele fez ali. Eu tenho certeza. Porque eu sou um cara calmo. Negócio de confusão eu não gosto. Eu cheguei no tribunal, botei meu carro lá no acostamento. Quando eu chego, tá um Sienazinha, meu carro acabado. Depois jogou em cima de outro advogado. E o advogado falou: doutor, o senhor está tranquilo desse jeito? Eu digo: o que é que eu vou fazer? O rapaz não tem nem condição de pagar
a franquia, que vai ser quase 6 mil reais. Mas o que é que eu vou fazer? Aí eu vou brigar que não leva nada. Mas já teve caso de o cara querer me humilhar, aí eu dou vontade de perder a cabeça. Só que eu não perco, porque eu sou advogado e sei as consequências depois de perder a cabeça. Mas uma pessoa leiga não sabe. Age por emoção. E por isso eu quero que ele seja condenado, mas reconhecendo a violenta emoção. Mas casos vocês não entendem, decotar as qualificadoras, porque não existem essas qualificadoras. É só para o Ministério Público aumentar a pena do rapaz. Ele tem que ser condenado. A defesa não está pedindo absolvição. Seria irresponsabilidade minha pedir essa absolvição neste caso concreto. Mas vocês têm que julgar fatos. Aí eu pergunto e não precisa responder nem balançar a cabeça. O homicídio foi por conta dela ser mulher, por menosprezo à mulher? Não. Aí entra aquele feminicídio. E a pessoa que ia te acusar aqui junto com o Ministério Público disse que tem diferença. Mas depois que ela botou nas redes sociais, lá para ela ganhar o dinheiro, queria cliente do feminicídio. Aqui para ganhar o dinheiro, queria acusar um do caso que está sendo acusado de feminicídio. Portanto, Vossa Excelência, jamais essa defesa, num caso desse, vai pedir uma absolvição. Eu quero fatos. Quando vier depois da absolvição, vem perguntando se ele agiu por violenta emoção. E Vossa Excelência vai dizer sim. Se tiver violência, emoção, logo a provocação da vítima, está lá, eles conversaram, nem a Vossa Excelência sabe, nem eu sei, nem o promotor sabe se teve. E como ninguém sabe disso, prevalece em dúvida pro réu. Portanto, Vossa Excelência vota sim, e ele está sendo condenado. Quando chegar as qualificadoras, meio cruel, eu já disse para vocês que não é. Não tem um meio cruel, porque o nome de facada por si não pode determinar o meio cruel. Vamos dizer uma coisa. Eu pego um desafeto meu, levo ele para as quebradas, e lá dou uma facadinha nele, sangra. Vamos aqui tomar um refrigerante. Ele lá. Dou outra. Nenhuma mortal. Derrama sangue lá e ele gritando. Vamos ali, menino, dá uma volta. Vou, dou outra. E chego 20 facadas. Para depois eu matar. Será que ele não teve um sofrimento desnecessário para a morte? Teve. Isso aí é meio cruel. Neste caso não é. Sem dar direito de defesa à vítima. Vossa Excelência, a jurisprudência também tem entendido que tem que estar de surpresa. Não foi o caso que viu ele, a menina estava de moto, ela podia ter continuado e não o fez. Há também a qualificadora no homicídio quando o agente utiliza recurso que dificulta ou torna impossível a defesa da vítima. Ou seja, quando se vale da boa-fé, ele se valeu da boa-fé ali? Não, porque estava brigando. Não tem boa-fé aí. Desprevenção do ofendido. Ora, se a moça disse que ela disse, olha o Edgardo aí. Vamos, corre, menina. Acelera essa moto. Entre esses recursos, especifica a lei, em primeiro lugar, a traição, que é a quebra de confiança depositada pela vítima do agente. Ela tinha confiança nele? De jeito nenhum. Não tinha confiança de jeito nenhum. É tanto que ela disse, só ele ali. A referência de emboscada.
a referência ainda à emboscada que há à espera por parte do agente da passagem ou chegada da vítima descuidada. Olha aí nesse caso, ele esperou. Mas a vítima estava descuidada, olha o descuidado aí. Não estava, porque ela viu ele. Aí, é detalhes. Ele esperou a vítima, esperou. Não sei a intenção dele. A intenção dele, se era no primeiro momento matar, só está na cabeça dele. Mas ele esperou a vítima. Mas a vítima viu ele? Viu. Perguntei a distância. Tinha como ela ter saído. Já que eu perguntei, você sabia do que poderia acontecer? Você sabia das ameaças? Sabia. Porque podia dizer, não, eu não sabia. Portanto, por isso que eu parei. Parou porque ela pediu para parar. Pois ela não estava desprevenida. Portanto, Vossa Excelência, eu acho que, eu sempre digo que 1h30 é muito curta, mas aqui não tem o que se fazer neste processo, porque está claro. Eu não estou defendendo legítima defesa, eu não estou excludendo de estudo, nada. Eu estou defendendo um homicídio privilegiado, que ele vai ser condenado, ele não vai ser absolvido, mas ele agiu por violenta emoção. É isso que a defesa quer. Quando chegar nas qualificadoras, as qualificadoras também não existiu. Pelo que eu estou falando aqui, E Vossa Excelência, aqui eu deixo bem claro. Vossa Excelência aqui, 7 jurados, não tem que agradar a defesa, não tem que agradar o Ministério Público, não tem que agradar o acusado, não tem que agradar os familiares da vítima, não tem que agradar os familiares do acusado. Vossa Excelência tem que agradar o quê? A justiça. Vossa Excelência tem que agradar o quê? As suas consciências. Por isso que diz, o Tribunal do Júri tem um princípio constitucional da soberania dos hereditos. É tanto que, se a doutora Patrícia julgar um caso que não é da competência do júri, eu posso derrubar lá no tribunal a sentença dela. A de vocês jamais, porque são soberanas. Por isso, vocês têm que julgar com tranquilidade. Julgar com tranquilidade. E irem para casa, disse, eu fiz justiça. Mas a justiça não é só condenando ele na pena que o Ministério Público quer. A justiça também é um julgamento justo, uma pena justa, né? Porque eu digo assim, eu seria injusto com Vossa Excelência pedir uma absolvição aqui, porque não existe no Código de Processo Penal o que ele fez tem absolvição. Agora uma redução de pena tem, pela emoção que ele sentiu naquele momento. A pessoa era mocinha, a pessoa gente fina, porque a pessoa era trabalhadeira. Mas o que aconteceu não foi como o Ministério Público quer. Tudo que aconteceu em relação ao crime, sim. Agora, em ele jogar as qualificadoras aí só para aumentar a pena. Dizer que aquela senhora não era uma pessoa boa, trabalhadeira, isso aí é um absurdo, porque é assim, como que o Ministério Público vinha rebater, como que eu vim aqui denigrar a imagem da vítima. Claro que não. A vítima não é ele. A vítima foi quem morreu. A vítima não é ele. Agora ele também não pode ser vítima pela vingança estatal do Ministério Público para aumentar a pena. Também não. E Vossa Excelência, se acharem que ele merece todas essas qualificadoras, julga com a consciência. Eu entendo que não.
Não estou aqui dando aula de direito, estou falando fatos. Eu achei muito bonita a aula de direito do doutor Antenor. Ele deve ser professor de direito. Achei muito bonito. Mas aqui eu não estou defendendo excludente no estudo, intercrime. Aqui, consumação. Foi consumado. Quem foi que fez? Foi ele. Eu não vou defender isso, porque já está aqui. Já está claro. O laudo diz também que foi várias facadas. Eu vou discutir isso. O que eu estou discutindo é o homicídio privilegiado, porque existe grande diferença do feminicídio pelo crime passional. E no caso foi crime passional, esse caso aí. Não aceitava o relacionamento e na hora que foi tentar reatar, teve uma pequena discussão e ele perdeu a cabeça. Tem que pagar? Tem que pagar. Mas o crime é passional. E o crime passional é o homicídio privilegiado. Vossa Excelência, eu acho que, não sei se o doutor Antenor vem para a réplica, mas eu acho que já deu de Vossa Excelência entender os fatos. O crime aconteceu como o doutor Antenor falou, não resta dúvida. Agora, em relação ao aumento de pena e a diminuição de pena que eu estou pedindo. Só isso. Nós estamos discutindo isso. Só isso. E as qualificadoras. Caso Vossa Excelência não entenda pelo homicídio privilegiado, o condene por homicídio simples. Porque a qualificadora, sem dar direito de defesa à vítima, não existiu, porque a própria menina disse que viu ele. E está lá na imagem. Ela podia ter ido embora, porque ela sabia do que estava acontecendo entre o casal. Né? O número de facadas não quer dizer, por si só, não diz a crueldade, como eu já expliquei. E o feminicídio não foi menosprezo à mulher e também não foi por ela ser mulher. Foi por uma violenta emoção que eu não sei. Eles pararam lá, conversaram, não sei o que foi dito ali. Como eu não sei, o Ministério Público também não sabe. E nesse caso, em relação à provocação da vítima, nós estamos na dúvida. E na dúvida, neste caso, hoje, em dúvida pro réu. Portanto, se vocês não entenderem por homicídio privilegiado, o condeno por homicídio simples. E a defesa não tem mais o que falar, porque eu acho que já tem Vossa Excelência tão apta para julgar. Eu espero, sinceramente, muitas vezes tem vezes que eu gosto que o Ministério Público venha para a réplica, mas eu acho que aqui está entendido tudo. E aí vai depender dele. Se ele vier, eu vou ter que vir. Mas eu vou explicar a mesma coisa. Não tem novidade aqui. É tanto que eu uso 1h30 e eu não sei nem se tem 1 hora aí, neste caso. E eu não vou usar mais. Vossa Excelência só tem que julgar com vossa consciência. Quero justiça para aquela jovem que morreu na flor da idade. Mas eu também quero um julgamento justo para o Edgar. E meu muito obrigado.